dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás, Deus abençoe, glória a Deus, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirão. Versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Assenta e glorifica o vida. Queridos irmãos, estamos vivendo numa época, em um tempo, onde muitas pessoas têm se apostatado da fé, por motivo de luta, por motivo de adversidade, por motivo de perseguição. E a gente sabe, meus irmãos, que o diabo está aí, tentando, meus irmãos, nos desanimar, tentando querer parar a igreja nessa caminhada que não termina aqui, que vai terminar lá na mansão celestial. O diabo conhece como é o céu. Ele não quer que ninguém de nós venha conhecer o céu. Ele tenta jogar irmão contra irmão, ele tenta fazer, meus irmãos, um ter ódio do outro. E isso eu profetizo em nome de Jesus. Não que essa igreja do Amarante tenha, não que as outras igrejas de Deus e Amor tenham, mas se tiver, o Senhor hoje está colocando o seu bálsamo para trazer paz e tranquilidade e amor sobre essa igreja. Observamos, meus irmãos, que o Senhor, o nosso Deus, depois da morte de Josué, meus irmãos, mas o povo fez um lamento de 30 dias por causa do servo do Senhor Moisés. Deus prometeu para Moisés, meus irmãos, a terra que mana leite e mel. Observa que Deus prometeu para mim e para você essa terra que mana leite e mel, mas não é uma terra, meus irmãos, física, é uma terra espiritual, aonde nosso corpo será transformado em corpo de glória, e nós subiremos, meus irmãos, ao céu, na Nova Jerusalém, que o Senhor prometeu. Isso aqui, meus irmãos, Deus, Ele prometeu para Moisés, mas a Bíblia vai dizer que Moisés morre, Moisés sobe no monte, ele olha a terra prometida, mas ele não pôde entrar na terra prometida. Por quê? Porque o servo do Senhor fez coisas que desagradou os olhos do Senhor, e por causa daquilo, meus irmãos, ele não entrou na terra prometida, naquele episódio. Mas, meus irmãos, a salvação de Moisés, de fato, ele é salvo, porque a Bíblia vai dizer que não teve ninguém que Deus falava face a face como falava com Moisés. Moisés, meus irmãos, é considerado pelos judeus como um dos maiores dos profetas que já existiu, ao ponto, meus irmãos, dos reis, quando veio, meus irmãos, reinar, quebrou até, meus irmãos, aquela estátua, meus irmãos, de cobra, que quando Moisés levantou aquela serpente de bronze, quando Deus mandou a serpente abrasadora para picar as pessoas, porque as pessoas blasfemou contra Deus, contra o maná, a Bíblia vai dizer, por causa da intervenção de Moisés, Deus falou: vou dar para o povo uma oportunidade, você levantar uma serpente, você vai esculpir ela de bronze, colocar em cima do madeiro, e todos aqueles que foi picado vão olhar para a serpente de bronze e não vai morrer. Assim entendemos, meus irmãos, que Cristo também foi levantado. E toda vez, meus irmãos, que nós olhamos para a cruz, o veneno da serpente, que todo mundo aqui foi picado, não tem ninguém que não foi picado, porque a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas, meus irmãos, pelo sacrifício, meus irmãos, vicário de Cristo na cruz do Calvário, nos deu o direito de vida e vida com abundância. A Bíblia vai dizer em Romanos 8: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, o diabo, aleluia, ele sabia que Josué, meus irmãos, estava desanimado. Josué, meus irmãos, estava parado, ele estava aterrorizado, porque o seu líder maior, meus irmãos, ali, Moisés, tinha morrido. E a Bíblia vai dizer: não te mandei eu? Uma pergunta, não te mandei eu? Deus está dizendo: eu não te mandei?
Por que você está parado? Por que você está desanimado? Está desanimado por causa de alguém que levantou contra a sua vida? Está desanimado porque alguém falou mal do seu nome? Está desanimado porque às vezes alguém não quer que você cresça? Todos os projetos do inimigo vão ter que cair por terra. A Bíblia vai dizer: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Meus irmãos, a igreja não pode ficar desanimar de orar, desanimar, meus irmãos, de buscar a presença do Senhor. A lição para o Senhor essa noite é: esforça-te, tem bom ânimo. Esforçar, meus irmãos, é dar o de melhor para a casa do Senhor. Esforçar, meus irmãos, é ir para a peleja como Samar, a espada agarrar na sua mão e ficar grudada, meus irmãos, porque ele enfrentou os filisteus e não deixou, meus irmãos, aleluia, os filisteus virem, aleluia, no campo de lentilha. Você tem que agarrar essa espada na sua mão, que é a palavra de Deus, para que o inimigo não venha entrar na sua casa e venha destruir a lentilha, o campo de lentilha. Qual campo de lentilha é essa? É a sua família, é os seus projetos, é os seus objetivos. E Deus, meus irmãos, falou com Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Tantas pessoas, meus irmãos, têm desanimado diante de tantas lutas, as portas têm fechado, tantas pessoas têm falado: o Senhor não é comigo. E Deus, meus irmãos, está dizendo: eu sou contigo. Sim, isso aí é só uma fase. Josué passou uma fase, e a Bíblia vai dizer: esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aonde você for, o Senhor vai ser contigo. Aonde você caminhar, o Senhor vai ser contigo. O Senhor vai ser contigo diante dos teus inimigos. O Senhor vai ser contigo diante das muralhas. O Senhor vai ser contigo, aleluia, na fornalha de fogo ardente. O Senhor será contigo na cova dos leões. O Senhor será contigo no vale de Elá. O Senhor será contigo, meus irmãos, em Manaim. O Senhor será contigo depois do Jordão. Essa muralha vai cair, a muralha do impedimento, a muralha, meus irmãos, aleluia, da desavença, a muralha, meus irmãos, aleluia, da perseguição. Ela cai essa noite, e a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida é: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Tantas pessoas têm perdido o ânimo por causa de simples coisas, porque o seu filho, às vezes, meus irmãos, perdeu o emprego. A pessoa fala: vou parar de ir na igreja. Deus abriu a porta para o meu filho, a porta fechou. Deus tem uma porta maior para ele. Tantas pessoas têm perdido o ânimo porque a enfermidade chegou. E Deus, meus irmãos, Ele não atenta a ninguém, e Deus não é tentado por ninguém. A única coisa que Deus faz é provar a nossa fé, como provar a fé de Abraão. Lá em Tiago fala que Deus ninguém atenta, e Ele também não tenta ninguém. Quem tenta eu, quem tenta você é o diabo. O diabo tenta nós para quê? Para nós cruzar o braço diante das muralhas, diante das lutas, diante das dificuldades, diante, meus irmãos, de tantas coisas que nós temos almejado, e o diabo está colocando impedimento para nós não alcançar essa vitória. Qual o seu projeto? Qual o seu objetivo aqui essa noite? É conquistar uma casa? É conquistar um carro? É conquistar um bom emprego? É conquistar uma família abençoada? Você tem uma família abençoada, você quer que Deus liberte toda a sua família? Qual o seu objetivo aqui essa noite? Todas as coisas, meus irmãos, Deus vai te dar, da além do Jordão, se você perseverar, e se você esforçar, e se você não ficar com o braço cruzado diante dessas pelejas. Josué, meus irmãos, ele levantou, e o povo entendeu ali, meus irmãos, que Josué foi levantado por Deus. Josué, meus irmãos, quando ele atravessa o Jordão, ele dá de cara com a grande Jericó. A Jericó, meus irmãos, que as muralhas eram de 9, 10 metros de altura. A espessura, meus irmãos, daquela muralha podia passar um carro em cima, era de 5 a 6 metros. Ele desanimou? Não, ele usou a estratégia que Deus deu para ele. Deus está dando estratégia para você vencer aqui essa noite. Estratégia para você pagar o seu limite do cartão de crédito. Estratégia para você ganhar a sua família. Estratégia para você ficar mais firme na fé.
estratégia para você continuar orando como nós oramos aqui, numa só fé, num só amor, numa só união. Estratégia, meus irmãos, para você saber falar aquilo na hora certa. Estratégia para você, meus irmãos, entrar e sair, e Deus será contigo nessa peleja. Pode ter certeza disso. Deus está derramando óleo santo na nossa cabeça para nos dar sabedoria entre meias pelejas, entre meias batalhas, porque Deus não quer que ninguém se pereça, mas antes venha ao conhecimento da verdade. O diabo, meus irmãos, é o pai da mentira. O diabo tem enganado muitas pessoas aí. E o que nós almejamos, meus irmãos, além disso tudo, como está escrito em Isaías 1,19: se eu me obedeceres e me ouvides, comerá o melhor dessa terra. Em Jeremias 1,19 vai falar, aleluia, e levantarão contra ti, mas não prevalecerão, eu sou contigo para te guardar, aleluia, eu sou contigo nessa peleja. Meus irmãos, o diabo tem lutado para que você não venha alcançar a bênção maior, a bênção da salvação. A salvação, meus irmãos, venha incluído com bênçãos materiais, com bênçãos espirituais. Muitas pessoas às vezes não entendem. Eu posso pregar aqui com grande liberdade, que eu estou diante, meus irmãos, de irmãos que participam do corpo e do sangue de Cristo. Irmãos, aleluia, que não desanimou, não cruzou o braço diante das lutas, diante das perseguições. Tem pessoas, meus irmãos, que às vezes falam mal de você, fala mal de mim, fala mal de nós. Nós vamos parar por causa dele? Nós vamos parar por causa dele, não. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que tira. Deus, meus irmãos, é contigo aonde você for, aonde você caminhar. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Josué estava diante daquela muralha, mas ele teve sabedoria, porque o Espírito Santo, o óleo de Deus derramou sobre a tua cabeça. O que ele falou? Na força nós não conseguimos, na força humana nós não vamos conseguir. Um grande exército desse sem arma, sem escudo, sem coraça, como é que nós vamos derrotar esse povo de Jericó? Mas Deus deu estratégia para ele. A caminhada de 7 dias diante, meus irmãos, ali daquela muralha de Jericó. Foi a primeira vez, a muralha não caiu. Rodeou a segunda vez, a muralha não caiu. Rodeou a terceira vez, a muralha não caiu. Rodeou a quarta vez, a muralha não caiu. Eles podiam ter desistido, podia, mas eles continuou, eles foi perseverante. A quinta vez não caiu, a sexta vez não caiu, a sétima vez Josué falou assim: ó, quando você dá a última volta, agora o sacerdote vai tocar as trombetas. E assim, meus irmãos, o sacerdote deu a volta. E quando deu a sétima volta, tocar a trombeta, aquelas muralhas caíram. Sabe o que eu quero te dizer? Essa campanha de 7 dias que você fez, essa campanha de 21 dias que você fez, essa campanha que você fez, você não parou, você não desanimou, você está aqui. Ela não é em vão, pode ter certeza. Às vezes na hora você não recebeu essa bênção, mas continua firme, persistindo, insistindo naquilo que você almeja. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo fez uma promessa para os discípulos: ficar em Jerusalém, porque de lá eu derramarei o meu Espírito Santo. Eles ficaram, meus irmãos, um dia orando? Não, eles ficaram 10 dias orando. Eles podiam ter parado no terceiro, no quarto dia, que foram dia e noite eles orando, buscando, clamando, louvando a Deus, mas eles desistiram? Não. Quando chegou no 10º dia, na festa de Pentecostes, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, em forma de veemente impetuoso, encheu toda a casa e todos foram batizados, falando como com língua de fogo. O Espírito Santo, meus irmãos, desceu para confirmar aquilo que está escrito em Joel. O Espírito Santo derramaria sobre toda a carne, o Espírito Santo, e essa promessa, meus irmãos, vai acontecer ainda, também se concretizar 100% no reino milenar de Cristo, aonde Jesus Cristo vai ser o único governo. Quem vai estar em Jerusalém? A igreja do Senhor, que foi arrebatada.
Quem ainda está em Jerusalém? Aqueles que não se prostraram diante da besta. Os judeus que não ganhou a marca da besta, não se prostraram, eles vão estar lá. E as outras nações, meus irmãos, não vão entrar dentro de Jerusalém, porque dentro de Jerusalém quem vai reinar, meus irmãos, é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, o leão da tribo de Judá, o grande eu sou. Moisés falou: o que eu vou falar com eles? O Senhor está mandando eu ir lá falar com o faraó. O que é que eu vou falar para ele? Que o Deus me mandou aqui. Deus não está preocupado, meus irmãos, quem crê, quem não crê nele. Deus não está preocupado, não. Deus falou com Moisés: fala que o eu sou me mandou aqui. O eu sou, o que fez o céu, o que fez a terra, o que fez os homens, o que fez as aves, os que fez o exército, o que fez os querubins, os que fez o serafim, o que fez, meus irmãos, os anjos, o que fez o arcanjo. É Ele, irmãos, o grande eu sou. É Ele que manda. Essa muralha hoje está caindo por terra, e você vai dar o grito da vitória: louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que nessa noite, essa batalha, essa peleja, essa muralha que muitas pessoas falam: você não vai conseguir, esse ministério não é para você, essa conquista não é sua, essa casa não é sua, esse carro não é seu, essa salvação, o diabo tem falado: você não vai ser salvo, é mentira dele, o diabo é mentiroso. Essa muralha do impedimento está caindo por terra, e Deus está te dando vitória aqui, em nome do Rei da Glória. Pode glorificar o Senhor, que Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus irmãos, fica com essa palavra, que essa noite as muralhas do impedimento vai cair por terra, em nome de Jesus. Fica com essa palavra. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas cairão. Sube os montes devagar, que o Senhor vai te ajudar. Sente os muros para mim, ó Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas cairão. As muralhas já caíram, viu, igreja? Pode ter certeza. Vamos fazer a oração da fé, voltar para o nosso lar. É 8 horas. Glória a Deus. Deus abençoe todos que vierem. Através de você, Deus está abençoando toda a sua família. Davi foi o único que enfrentou o gigante. Através dele, Deus abençoou a nação toda de Israel. Através da minha vida, através da sua vida, Deus está abençoando toda a igreja de Deus. Aqueles que vieram e aqueles que não vieram. Amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento de oração.